Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 11. Eu sou Rafael Arinelli e comigo, meus companheiros de cinemação. Fala, Daniel Cury. Sempre na labuta. E aí, Rafa, beleza? E aí, galera? Beleza, sempre na labuta. É uma frase. Essa é a mensagem que você quer passar para os nossos ouvintes que estão relaxadamente nos escutando. Não, todo mundo tá sempre na labuta. Sempre na labuta, é isso aí. É isso aí. E via Skype, nosso integrante estrelinha, Henrique Risato. Fala, Henrique! Sempre na vagabundagem. Assim... Fala, Rafael. E aí, Dani? E aí, pessoal, tudo bom? Valeu aí por estar ouvindo mais uma vez aí com a gente. É bom a gente criar um equilíbrio, né? Entre sempre na labuta e sempre na vagabundagem. E você, Mr. Rafael? Vamos tentar sempre o caminho do meio. Bom, hoje no podcast Cinemação número 11, nós vamos falar sobre o maior, o melhor, o mais sexy agente secreto de todos os tempos. James Bond, o 007 e seus 50 anos de pura atividade e adrenalina. Vamos começar o podcast Cinemação número 11 com o quadro Repercussão. Começando mais um quadro Repercussão no podcast Cinemação número 11. E a gente começa esse quadro com um comentário muito legal que chegou a respeito do podcast número 10. O podcast número 10, que para quem ainda não escutou, vale a pena escutar, porque a gente falou sobre filmes nerds. A gente falou sobre filmes com nerds, filmes de nerds, filmes para nerds. Todos os filmes de nerds que a gente foi lembrando, a gente foi falando. Lógico, teve vários que ficaram fora da lista, mas o comentário é sempre importante. E quem chegou aí para participar e para dar um feedback aí sobre esse último podcast foi a Dani Cosmoveg, que escreveu pra gente: há muito tempo tô tentando ouvir os casts de vocês, mas a faculdade e as leituras obrigatórias que consomem meu tempo estavam me impedindo. Porém, pelo título do programa, tive que tirar uns minutinhos para ouvir o que tinham a falar. Devo dizer que me alegra ouvir novas pessoas que amem cinema e saibam o que é cinema. Sou nerd para cinema e seriados e acredito que se vocês pensam em fazer um Cinema Nerd Parte 2, poderiam ser do Judd Apatow e do JJ Abrams, que na minha... legal, verdade. Porque... Muita coisa faltou dele. Nossa, Cloverfield, meu filme favorito. Pois é, então, faltou, né? E ela continua dizendo assim que na minha humilde opinião, são os atuais diretores de filmes do gênero nerd, né? Achei breve, mas isso é bom, porque traz aos ouvintes uma boa oportunidade de continuar os debates e não apenas restringir a ouvir e ponto. Cinema é isso, troca de opiniões, experiências, adorei. E assim que tiver tempo vou ouvindo os anteriores e os novos também. Vida longa e próspera. Ela até acaba o comentário dela com uma mensagem bem nerd também. Bem nerd. Vida longa. Mas é verdade. O plot do Spock, né? Aliás, eu assisti Star Trek esses dias aí. A refilmagem do J.J. Abrams é muito bom, é muito legal o comentário que ela fez. Que bom que gostou, que bom que o pessoal tá enviando bastante elogio e crítica também, né? Não, lógico. E lógico, a gente fez o
o podcast Cinemação número 10. O tema, quando a gente pensou em fazer o tema, a gente sabia que ia escapar muita coisa, porque tem muito filme, até filme que a gente esqueceu, diretor, sei lá, faltou a gente falar um pouco disso, mas é como ela falou, a gente tenta falar sobre vários filmes para fomentar essa discussão, as pessoas falarem o que acharam, darem opinião, e vai ficar anotado com certeza essa sugestão dela aí, pelo Judd Apatow e pelo JJ Abrams. Apatow, a gente falou um pouco sobre ele quando a gente falou do Superbad, né? Ele que dirigiu. Exatamente. Bom, e aí, Henrique, você tem alguma repercussão aí que você quer compartilhar com a gente? Tenho sim, uma bem interessante de um post que o Mr. Daniel colocou aqui. Quem comentou foi a Arielle Del. O post que o Daniel tinha colocado era: filme brasileiro muda de título. Aí ela comentou: meu sobrinho teve uma pequena participação no filme A Cadeira do Pai, o qual mudou para A Busca, né? Sua cena foi um bebê recém-nascido. Assisti algumas cenas da gravação, no qual estava o Wagner Moura. É legal porque figuração sempre precisa. Sempre. E a pessoa, o papel mínimo, não importa, só de você estar lá, de você ver a movimentação de uma gravação de filme de curta ou longa metragem, é muito bacana, é uma experiência assim, que não tem como você assistir um documentário, você tem que viver aquilo, entendeu? Pegar a energia de como um filme está sendo feito. Exatamente. E é quase uma experiência cultural, né? A pessoa vai lá, vê o ator interpretando, erra, para, toma água, volta, tenta de novo. Vê o trabalho que dá fazer um filme. Nossa, né? Sem dúvida. Valoriza muito o cinema nacional também, né? Sim, e realmente muita gente assiste o filme no cinema e não faz ideia do trabalho que é. Os caras chegam às 4 da manhã, vão embora 00:30 e ficaram o dia inteiro trabalhando sem parar, e no dia seguinte tem mais, e fica, às vezes, dependendo do filme, 2, 3 meses, às vezes 7 meses, trabalhando que nem louco pra botar no cinema, né? Fora as mudanças físicas, né? Que às vezes o cara tem que se submeter, tem que engordar, emagrecer num período às vezes curto de tempo. É um trabalho do cão, né? O trabalho de continuista, né? Tipo, ninguém grava uma cena depois da outra na ordem cronológica. Os filmes são gravados. Às vezes eles começam da última cena, porque era depende da locação. A locação tava mais fácil, então isso é muito legal, deve ser muito legal. Bom, e o Dani tem alguma coisa para comentar pra gente também. Pois é, eu escrevi um texto com o título, né, de Conservadorismo Brasileiro Mostra Suas Caras contra TED por meio de deputado. Que foi um texto falando sobre o Protógenes Queiroz, que é o deputado que queria tirar o TED dos cinemas e tudo mais. E daí a Michelle comentou assim: ótimo texto, o problema de todo se resume ao seguinte: A. Não compete aos deputados decidir o que pode ou não ser exibido em um filme, e B. Se a classificação indicativa do filme é de 16 anos, por que levar uma criança de 11 anos para assistir? Eu concordo com ela. Eu acho que o fato de ele ter levado o filhinho dele mais novo já fez com que ele... Quer dizer, se um deputado não acredita na classificação dos filmes, do que o governo faz, fica difícil da gente acreditar também, né? Pois é. E outra, realmente, eu acho que a gente, enfim, vive numa democracia. E democracia não é... Tem muita gente que fala assim: democracia é você votar lá nas eleições. Não é só isso, né? Enfim, o Henrique, que é advogado, sabe explicar muito mais o que é uma democracia. Mas realmente também significa poder colocar um filme no cinema e vai assistir quem quiser. Eu acho que eu nunca não enxerguei o TED como um filme que faz apologia à droga de jeito nenhum. Até por ser uma comédia escrachada. Mas enfim. E outra, o filme, como a Michelle disse, o filme já tem classificação indicada para 16 anos. E o deputado falou que nem para 16 anos ele seria indicado, porque ele mostra que quem consome drogas é feliz. E aí eu coloco uma outra discussão que eu não falei tanto no texto, quem quiser vai lá dar uma olhada no texto, mas uma outra discussão que é interessante de se ter, ela é um pouco mais profunda, que e realmente, será que
não é possível ser feliz consumindo drogas. Eu não tô dizendo que as pessoas têm que consumir drogas ou que droga é legal, eu acho que não é, mas as drogas existem no mundo há muito mais tempo do que os estados democráticos ou de qualquer outro tipo de governo. E recente, é na história recente que se pensar na humanidade como uma, né, existe há mais de 15 mil anos, é numa história muito recente que começou a proibir drogas, né? Então eu acho que é importante as pessoas repensarem até que ponto. Enfim, é uma coisa meio profunda. Mas a questão da proibição ou não de drogas eu acho que é complexo. E daí o cara, em vez de querer discutir isso e de repente colocar isso em pauta, falar, pô, vamos discutir com as crianças, vamos colocar isso nas escolas para as pessoas pensarem, não, ele é totalmente conservador, vai lá e quer proibir. Não, e faz uma análise totalmente superficial do filme, da classificação. É uma tipo, justamente, se o cara chegou a conclusão de que é um filme que leva as crianças, sei lá, a consumir droga, se ele acha que o filme não é indicado para criança nem de 16 anos e tal, então, pô, traz a discussão de vamos então melhorar a fiscalização em cima dos filmes para aumentar a classificação. Como que a gente pode trabalhar as drogas no Brasil? Deputado é foda. Não, é foda. E é porque eles veem no poder de poder proibir as coisas, de não permitir. E outra coisa também que é importante pensar é, se você prestar atenção no filme, o que acontece? O cara é um crianção que consome drogas. E no final ele melhora e descobre que a vida é muito melhor sem droga. Então, tipo... É a mensagem que o filme passa, o cara era um perdedor, tal. De repente ele fica... Tem todo o problema lá com o ursinho, ele vai lá, resolve, começa a casar, vai casar com a namorada dele, e aí a vida dele... Aí eles mostram, aí olha... Melhora. Então, quer dizer, o filme, na verdade, não passa só uma imagem dessa, mas tudo bem. Fato é, o cara... encheu o saco por causa do filme e isso também potencializou muito a bilheteria desse filme. Potencializou, muita gente ficou interessada em ver o filme porque viu toda essa falação. Eu acho que é muito preconceito, porque assim, que nem uma vez eu fui assistir um filme de esporte, né? Tinha um rapaz com uma máscara de hóquei, ele era incompreendido, ele matava os outros assim, mas ele tinha razão, sabe? Então o deputado foi lá, ele viu um ursinho, ele nem quis saber, não, meu, ursinho é filme de criança. Então, o mocinho lá com a máscara de hóquei, pô, filme de esporte, não tenho culpa que ele sai matando todo mundo com facão. Pois é. Brinquedo assassino, meu, o cara vai levar o filho dele assistir o Chuck. É um brinquedo. Exatamente. Mas é assassino, mas é um brinquedo, então vamos proibir. Nesse mês chega aos cinemas o novo 007, filme do Sam Mendes com Daniel Craig. O novo filme chama Operação Skyfall e tem já muita gente de olho nesse filme porque promete até mostrar um lado aí do 007 que talvez a gente ainda não tenha visto em outros filmes, que é um pouco dessa coisa da vingança, a busca pela justiça, a dúvida sobre em quem ele deve acreditar. Então é um filme que promete. Além disso, o filme vem com um elenco muito forte aí. Além do Daniel Craig, a gente encontra o Ralph Fiennes, que também participa do filme, o Javier Bardem e a Ellen McCrory, que também tá lá no filme. Então é um elenco forte, principalmente quando você tem aí os reforços do Ralph Fiennes e do Javier Bardem, que já mostraram que são ótimos atores, né? Eu não lembro direito... São melhores que o Daniel Craig. São melhores, mas ele, no papel de James Bond, eu acho que ele tá indo bem, né? Eu também acho. Eu acho que ele tá indo bem. Eu acho que ele é legal porque ele mostra bem a diferença. Ele é bem diferente
dos outros, dos que antecederam ele. Sim, Fisicamente. Eu imagino também como um universo paralelo, né? Tem a primeira gama de filmes, desde o primeiro lá com Sean Connery, passando pelos outros grandes atores também que interpretaram, que a gente vai falar com mais calma, mas teve o Timothy Dalton, o Pierce Brosnan, todos é uma continuidade só. Agora, com o Daniel Craig, tipo, eu não consigo imaginar que os outros existiram, porque no primeiro, no Cassino Royale, já começa assim, ele virando o 007, entendeu? É uma outra continuidade de tempo, eu acho. Teve uma quebra de paradigma total aí, né? Total. Que foi pra se adaptar aos novos tempos, né? Eu acho que os últimos filmes como Pierce Brosnan, eles não eram... Eles estavam meio perdidos, eu acho. Eu acho que eles não foram tão bons, porque eles mantinham uma mesma premissa da época da Guerra Fria, a premissa de um mundo velho, vamos dizer assim, de um conceito de mundo velho. Eu acho que esse novo já é um outro conceito, tanto cinematograficamente, tentar ser o mais realista possível, né, quanto a questão do que ele luta contra, o que ele faz como espião, ou melhor, como agente secreto, porque espião não existe mais hoje em dia do jeito que era antigamente, né? Exatamente. E eu acho que é mais ou menos isso, mas eu acho que, assim, não é nem questão de ser um universo paralelo, na minha opinião. É mais uma questão assim, o 007, o que é? É que nem... enfim, ele é um tipo de espião, e cada hora é como se fosse uma pessoa encarnando aquele identidade de James Bond. Então, na verdade, são realmente atores diferentes, é como se fossem pessoas diferentes vivendo o mesmo personagem para a própria Scotland Yard, para o próprio governo britânico e tudo mais. Exatamente. Eu não interpreto assim, mas é interessante, entendeu? O seu jeito de pensar, mas eu já interpreto como se fosse uma continuidade que é quebrada com essa nova trilogia do Daniel Craig, porque assim, o que você está dizendo é como se fosse no universo do filme outra pessoa, um outro cara, tipo John, que recebe o título de 007 James Bond. Eu já acho que não, que seria assim, a mesma pessoa física lá e que recebeu a alcunha de 007. James Bond, às vezes pode ser o nome verdadeiro dele, e ele participa de todas as aventuras, desde as lutas com o Spectre, né, que era a grande organização do mal nos primeiros filmes de Sean Connery, até virar o Pierce Brosnan. Eu acho que é o mesmo cara. Agora o Daniel Craig não, eu acho que ele esquece os antigos e como se fosse algo do ano 2000, entendeu? Uhum. É verdade. Eu acho que são duas interpretações possíveis. E pode ter uma terceira que se alguém quiser falar, mas... Comentem aí pra falar. Quem quiser comentar, você comentar, mas eu acho que são só formas diferentes de... de ver o filme, né? De ver o personagem. De enxergar, de enxergar como que ele se encaixa. Mas esse novo filme, Operação Skyfall, que tá chegando aí, ele também ganhou destaque porque completou, em 2012, completa 50 anos. Essa longa trajetória do 007, né? Exatamente. A gente tem o filme começou em 62 com o 007 contra o satânico Dr. No, e era um filme tipo que já chegou assim pra quebrar também com paradigmas e tal, porque tinha essa coisa do detetive, sedutor, e trazia no papel principal o Sean Connery. Daí você tem uma sequência de filmes do 007 que passa de 62, 63, 64, 65. Ele teve uma sequência que foi vindo assim forte mesmo. E daí você encontra alguns gaps aí nessa continuação dos 50 anos. São 24 filmes que foram feitos, e dentro dessa listagem de filmes, a gente vê aí que, por exemplo, de 77, quando teve o filme O Espião que Me Amava, que é de 77, o próximo 007 só veio em 81, quando fizeram o 007 Somente para Seus Olhos. Daí você tem 81, 83, 85, 87. Depois você tem outra
outra brecha aí, quando em 89 fizeram o 007 Permissão para Matar. License to Kill. Exatamente, e depois disso, depois de 6 anos, fizeram o 007 contra GoldenEye. E daí teve 95. Que é quando começou o Pierce Brosnan. Exatamente. Interpretar. Começa o Pierce Brosnan, tem esse intervalo de 007, então há até um certo desapego do personagem, né? Porque são 6 anos aí de intervalo. E daí você tem uma sequência com Pierce Brosnan e você tem uma sequência com ele até 2002. E em seguida, em 2006, você encontra no Cassino Royale o Daniel Craig, que daí já faz em 2006. Então você encontra essas brechas dentro desses 24 filmes. Agora, sem dúvida, é um personagem marcante pro cinema, né? Com certeza. Provavelmente quase um personagem eterno. Eu também acho. E eu acho que... Não tem limites, né? Não tem limite. Ele se encaixa em vários tipos de história e ele é sempre atual. Eu acho que isso que é legal. Porque o que você pega... Quando você pega o primeiro filme contra o Satânico Dr. No em 62, que você tem lá o Sean Connery, ele já é um detetive, sedutor e tal, que usa de tecnologias da época para tentar lutar contra os vilões e tal. Tem a coisa da inteligência e tal, e isso se aplica em qualquer época, porque você pega essa mesma fórmula e aplica num filme em 2008, quando você vê lá o Quantum of Solace, você vê isso, né? Você vê a mesma coisa, o mesmo cara sedutor, as tecnologias da época, um cara que tá lá, que vai lutar contra os vilões e tal. Então é muito atual, a história é muito atual. Eu acho que é uma série, né? Uma sequência de filmes, se for pensar como uma sequência. Acho que não, acho que o legal é que cada filme é um filme em si. Mas se for pensar como uma sequência, ou uma série, ou uma saga, o que for, ela é muito bem-vinda, assim. Ao contrário de algumas sequências hoje que tem, tipo, que poderiam acabar numa boa, né? Sem fazer falta pra ninguém. Tipo a dos Velozes e Furiosos, assim, na minha opinião. Esse não é bem-vindo, apesar de ter alguns filmes meio ruinzinhos. Eu acho que Um Novo Dia para Morrer, por exemplo, que foi o último com o Pierce Brosnan, eu achei que foi bem fraquinho, assim. Enfim. Não, o filme que você sai do cinema e você já esqueceu do filme, né? E eles exageravam, era muito exagerado, muitos... Né, sei lá, acho que eles não viam limite nas tecnologias e tudo mais. Mas eu acho bem... mas é uma série muito bem-vinda pra mim. Quanto mais filme vier, acho que melhor. Eu não vejo mais com tanta empolgação os próximos filmes, pra ser sincero mesmo. Mas eu acho que pode vir, assim, não tem problema. Sim, dentro dessa trajetória do 007, a gente teve algumas quebras desses paradigmas, e uma delas foi justamente em 2006, quando o Daniel Craig assume o personagem e traz um pouco dessa coisa, quase que um Jason Bourne. Mas o de 007. O Jason Bourne é tipo, eles chamam de um novo James Bond. Exatamente. Ele tem premissas diferentes do antigo, né? Eu acho que é importante das pessoas entenderem assim, o 007 ele começou a partir dos livros do Ian Fleming. E o Ian Fleming escrevia, na época, né, em que ele escreveu, o mundo era totalmente dividido. Era Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Era Guerra Fria total. Então as pessoas viviam essa tensão de, meu Deus, uma terceira guerra mundial vai começar a qualquer momento. Vai ter bomba atômica explodindo pra tudo quanto é lugar. E hoje não tem mais isso. Então as pessoas, assim, eu acho que demorou pra série do 007 entender que o mundo era outro e que as pessoas não se engajavam com uma trama do tipo, meu Deus, tem um russo querendo me matar, tipo, russo não mata mais ninguém, eles tomam vodka, só e tudo. Brincadeira, mas sabe, assim, não tem mais essa tensão. Então eu acho que é importante entender isso, acima de tudo. Agora,
atores. Vamos falar sobre os atores 007. Bond. James Bond. Bond, James Bond. The name's Bond. James Bond. Bond. James Bond. Bond. James Bond. The name's Bond. James Bond. A gente teve aí uma sequência de 007, apesar de ser um filme de 50 anos, com 24 filmes na lista, a gente teve poucos atores que viveram o 007, né, o James Bond. Então a gente começa com os atores. O primeiro ator que chegou lá e maior é o Sean Connery. Ele chegou, deu personalidade pro personagem, assumiu o personagem de 62 a 67 e ali ele criou toda aquela característica do agente secreto sedutor e aventureiro que foi, né? Depois do Sean Connery, a gente teve o George Lazenby, que assumiu o personagem em 69. A serviço de Sua Majestade, né? Exatamente. E aí ele assume o personagem em 69 e acabou. Só. E em 71 o Sean Connery ainda voltou. O Sean Connery volta em 71. O Sean Connery ainda faz em 83 também, mas ainda 83 não é um filme que fez parte da saga original, né? Mas ele ainda participa disso. Bom, acabou a saga do Sean Connery. Sean Connery chegou, tentou ali, fez umas pontinhas. Está na hora de mudar o James Bond. Então eles chamam o Roger Moore para assumir o personagem de 73 a 85. Daí, em seguida, vem o Timothy Dalton, que assume o personagem de 87 a 89, e daí a gente tem uma enorme saga, que daí foi o cara que ficou mais tempo aí como 007, que é o Pierce Brosnan. Na verdade foi o Roger Moore, né? É, que o Roger Moore ele teve um espaço maior entre os filmes. Muitos filmes, mas o Roger Moore fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filmes. Não, em termos de filme ele foi mais mesmo, né? O Pierce Brosnan fez só 4. Fez 4, Então, corrigindo, o Roger Moore foi quem mais tempo ficou como 007. Mas o Pierce Brosnan, ele começou a se caracterizar muito como 007 também, né? E daí eu acho que eles sentiram que precisava mudar. E daí chamaram um cara que era mais brucutu do que sensual. E mudaram completamente. Tem cara de vilão, né? Tem cara de bicho ruim, né? Tipo, eu sou ruim, cara. Tenho licença pra te matar e eu vou te matar. Não é assim, James Bond, o cara bonzão. Não, Daniel Craig é ruim, tipo, se ele aparece com uma arma, sai correndo. Ele é ruim. Eu faria um paralelo mais ou menos assim. Mas eu gosto. Não, eu acho legal o Daniel Craig, mas eu faria um paralelo mais ou menos assim. Todos, antes do Daniel Craig, todos eles foram mais parecidos com o Super-Homem, assim. Entendeu? Verdade, tipo, bonitão, não sei o que e tal. E que tem toda uma linha de conduta muito certinha. O Daniel Craig, ele já não tem mais essa linha de conduta, ele mata mesmo. Wolverine ele seria um Wolverine, exatamente. Então, tipo, sai do Clark Kent pro Logan, né, o Wolverine. Se for fazer um paralelo com heróis de história em quadrinhos e tudo mais, eu acho que fica mais ou menos por aí, assim. Exatamente, mas assim, e os personagens, desde o Sean Connery até o Pierce Brosnan, eles eram todos esteticamente iguais também, né? Todos morenos, brancos, olhos claros, todos eles tinham uma característica. E o Daniel Craig chegou e arrebentou com isso. Tanto que ele é o mais baixo de todos. Ele é o mais baixo. Tenho curiosidades aqui, olha só. Primeiro, o Bond dos livros, né, do Ian Fleming, ele teria 1,83 m de altura. Legal. O Sean Connery tinha, na verdade, 1,89 m. Era o mais alto dele. Foi o mais alto de todos. Depois o George Lazenby com 1,88 m. O Roger Moore tinha 1,85 m. O Timothy Dalton tinha 1,88 m.
O Pierce Brosnan, 1,87. O Daniel Craig tem 1,78. Tipo, ele é da minha altura. Ele é o menorzinho deles, né? Mas é o menorzinho e é o mais forte também. Ele é o mais fortão, assim, o mais... Que acho que é meio que a cultura hoje, né? As pessoas valorizam a galera bombástica. O cara é fortão, ele vai bater em todo mundo. Assim. Então, por isso que ele quebrou, né, ele quebrou totalmente o paradigma. Agora, para quem não conhece, vamos tentar só lembrar aqui para as pessoas tentarem fazer a imagem. Sean Connery, qual que é o filme que a gente lembra do Sean Connery, assim, que a gente fala, pô, Sean Connery é do filme tal. A gente pode falar do Liga Extraordinária, que foi um filme de 2003, e o Sean Connery tá lá, ele é o atirador. O cara atira muito bem. Mas ele também participou de Indiana Jones. Ele era o pai do Indiana Jones. Um dos mais antigos que eu pensei na hora foi o pai do Indiana Jones. Exatamente. Pai do Indiana Jones. Daí a gente tem o George Lazenby, que ficou pouquíssimo tempo como James Bond, mas trabalhou em outros filmes e tal. E assim, na verdade há muito tempo ele não aparece, tem feito assim voz em série de TV e tal, então é até um pouco difícil associar ele a alguma coisa. Ele não é tão famoso, e ele fez filmes da Emanuele, ou seja, ele perdeu um pouco dos créditos. Exatamente. Ele ganhou outras coisas. Ele ganhou outras coisas. Mas créditos de atuação ele perdeu um pouquinho. Exatamente. Bom, daí a gente tem o Roger Moore. Roger Moore, ele é galã, né? O cara... Na hora, assim, se fizer qualquer foto dele, mano, esse cara é galã. Você olha pra ele e fala, esse cara é galã. Já velho, aquelas fotos dele velho, você fala, nossa, o cara pega as mulheres. Quero ser velho igual ele, né? Mas que filme que vocês lembram, assim, que ele fez? Não é ele que aparece naquele Cruzeiro das Loucas? Isso, é ele mesmo. Eu lembrei agora. Exato. Não é possível que seja. Não, é ele mesmo. É ele mesmo. Ele tá em Cruzeiro das Loucas. Fazendo um papel muito engraçado, né? Muito engraçado. É uma ponta, né? Assim, ele não chega a assumir não tem um papel assim, tipo, muito, muito forte, mas ele faz o Cruzeiro das Loucas. Ele também fez o filme O Mundo das Spice Girls. Eu não lembro. Exatamente. Mas ele fez. Exatamente, Eu acho que ele era James Bond e depois ele começou a zoar. Exatamente. Não, o cara olhou e falou, cara, eu já fui James Bond e eu sou galã. Tipo, eu posso fazer qualquer coisa, entendeu? Bom, daí depois dele a gente tem o Timothy Dalton, que daí também é um ator que há algum tempo tá fazendo mais assim vozes e tal. Ele trabalhou recentemente em Toy Story 3, por exemplo, fazendo vozes em Toy Story. Mas ele trabalhou também em filmes mais antigos, né? Vocês lembram de algum filme assim, não? Pois é, o Timothy Dalton tá meio esquecidão. Mas a gente pode falar aí que, por exemplo, ele fez um conto quase de fadas, um filme de 97, tipo filme infantil, e ele fez uma ponta lá, ele tava participando. Mas também é um filme bem desconhecido, né? Ele também fez o filme, ele foi o Príncipe Barin no Flash Gordon. Que a gente comentou nos podcasts passados. Flash Gordon, meu. Então o cara já foi 007 e já teve contato com o Flash Gordon. Talvez seja o James Bond mais poderoso que a gente conheça. Bom, Pierce Brosnan. Que filme que o cara fez. Quem é Pierce Brosnan? Ele é Pierce Brosnan é o marido, é o namorado da ex-mulher do Uma Babá Quase Perfeita. Exatamente, esse que eu pensei também. Que era a Sally Field, né? A atriz, né? Eu lembro até hoje, eu sempre lembro da cena que o personagem lá do Robin Williams pega o negócio do Mercedes dele, arranca assim do carro e entrega pra ele. Exatamente. Aí fala que quem tem Mercedes é pra compensar o pinto pequeno, uma coisa desse tipo assim.
É muito engraçado. Bom, ele participou também do musical Mamma Mia, que a gente falou do Mamma Mia no podcast também de musicais. É. E ele tá lá, ele é um dos suspeitos a ser mãe da menina. Mãe, pai. É, pai da menina, né? Bom, e daí a gente chega no Daniel Craig, que é o ator atual de James Bond, e esse cara já tá fazendo vários filmes famosos aí. O último filme que ele fez assim que chamou mais atenção assim do pessoal foi a menina da tatuagem. É o Millennium, os homens Millennium. que não amavam as mulheres. É, exatamente. Que em inglês é The Girl with the Dragon Tattoo. Uhum. Ele fez esse filme tipo, ganhou muita repercussão, foi um filme muito bem excelente, muito bem criticado e tal, mas ele fez também, por exemplo, ele fez Cowboys vs Aliens. Ele esteve presente lá, ele era o cowboy, sei lá, malandro lá e tal, machão que tá com o bracelete, né? E ele participa. Então esses são os atores do James Bond, né? Bom, uma votação rápida. A gente tem 5 nomes aí. 6 nomes. Porque o George Lazenby é foda, né? Votar no cara porque o cara fez um filme só. Mas beleza. 6 nomes. Dos 6 nomes, quem que é o melhor James Bond? Dani? Eu voto por Sean Connery, porque o Sean Connery é o Sean Connery. Aliás, o Sean Connery faz tempo que o cara não faz filme, meu. O último filme que ele fez foi A Liga Extraordinária em 2003, cara. Depois disso, o cara não fez mais filme. Ele fez vozes aí e tal, mas depois não fez mais. Bem, e você, Henrique? Eu voto no Pierce Brosnan. Gosto do 007 contra GoldenEye. Surgiu o melhor jogo de videogame do Nintendo 64. Boa. É verdade. Bom, um pro Sean Connery e um pro Pierce Brosnan. Meu, eu tenho que votar no Daniel Craig, que é o que eu mais gosto mesmo. Porque antes dele eu não assistia James Bond, cara. Não assistia 007 porque eu sempre achei os filmes com o Pierce Brosnan muito chatos. E daí eu comecei, quando o Daniel Craig assumiu o personagem e teve toda uma assim, notícias que foram especuladas falando sobre como que seria esse novo personagem e tal, pô, me interessou, eu gostei e eu gosto muito de Ultimato Bourne e tal, e eu gosto dessa coisa um pouco mais rápida assim de filme de ação. Então eu gosto muito do Daniel Craig. Talvez o que você goste é que ele não é tão certinho, né? Talvez o que as pessoas mais gostam do Daniel Craig é que ele não é tão certinho, né? Eu quero fazer uma pergunta pra vocês e eu vou depois falar minha resposta. Não, na verdade não é, assim, é uma questão de opinião. Assim, tá. Quem que vocês indicariam hoje pra ser tipo o próximo James Bond? Depois do Daniel Craig. Vamos supor que daqui a uns 5. O Daniel Craig acho que tem contrato pra 10 filmes. Sim. Ele não vai fazer 10 filmes no total. Eu acho que é mais pra garantirem que ele vai estar lá. Uhum. Ele tem um contrato meio longo. Mas pensa assim, daqui a uns 5, 6 anos, talvez 10. Quem que vocês indicariam, Rafa? Bom, pra mim, eu acho que o Jeremy Renner poderia ser o próximo James Bond, cara. Eu gosto dele também. Boa escolha. Porque eu acho que ele segue mais ou menos essa linha do Daniel Craig e ele tem feito uns filmes de ação e eu gosto dele como ator de ação. Então acho que o Jeremy Renner pode ser o próximo James Bond. Inclusive acho que eu vou entrar em contato com ele e ver se ele topa fazer o papel daqui 10 anos. Boa ideia. A gente pode produzir, né, o filme. E você, Henrique, pensou aí? Então, tô gostando bastante do Joseph Gordon-Levitt, que é o Robin no Batman novo. E eu assisti ele agora no filme Looper. Uhum. Pô, ele interpreta bem, assim, é legal. Ele tá fazendo bons filmes de ação, né? Mas não é britânico, né? Vai sobrar só o Daniel Radcliffe. Era exatamente nele que eu pensava. É isso que o Daniel queria que falasse. Não é isso, mas tipo, eu pensei nisso. Eu acho que ele seria um bom
Bom, O James Bond, ele tem que, daqui a uns 10 anos ele já vai estar mais velho, eu acho que ele vai estar preparado para fazer um James Bond. Eu acho que ia ser legal. Mas claro. Mas eu acho que o Daniel vai ficar um bom tempo aí, viu? Oh, Hello. aren't you in the wrong room, Mr. Bond? Not from where I'm standing. Hi, I'm Plenty. But of course you are. Plenty O'Toole. Now, what's a nice girl like you doing in a place like this? Bond Girls, e aí? Pô, os filmes do James Bond sempre foram marcados por ter essas mulheres lindas e tal que estavam lá, sempre fazendo presença, né? Então o cara, além de ser sedutor, ainda ficava com todas as mulheres lindas. E daí tem um monte de Bond Girls aí que fizeram parte da história do filme, né? E daí, tipo, tem alguma que vocês lembram de cabeça, assim, que vale destacar? Tem. Então, é interessante que nos filmes, né, nunca tinha uma personagem feminina forte. Em nenhum filme teve uma só. Sempre eram 2, 3 pra cima, né? Exatamente. Nem Tem sempre. bastante. Da época do Sean Connery, acho que as mais bonitas, assim, as mais sensuais, tinha a Claudine Auger, né? Que ela fez o 007 Thunderbolt, o nome em português, que é 65. Uhum. Uma outra que interpretou legal foi a Lana Wood no Diamantes São Eternos, foi também um dos últimos, foi o último do Sean Connery da primeira fase, que foi em 71. Eu gosto bastante da do primeiro mesmo, do Dr. No. É a Ursula Andress. Ela é bonita mesmo, Eu acho que é uma das mais bonitas, assim, e a cena dela, né, na praia, saindo da água e tal, então. é uma das cenas mais sensuais. E essa eu ia falar, eu ia lembrar dela, na verdade, só que vivida pela Halle Berry, que tem a mesma coisa. Vocês lembram da cena dela? A da Halle Berry, eles tentaram repetir a cena. Eu gosto da Halle Berry, eu acho ela bem gata, apesar dela não ser legal como mulher gato. Não, mas ela vamos esquecer esse episódio. Mas eu acho que a Ursula Andress é mais sensual, não é nem questão de beleza física. Ela é beleza física, ela é mais sensual que a Halle Berry. Tem um monte de Bond Girl, né? É muito difícil a gente chegar e fazer uma seleção delas aqui. Até porque pode ser injusto com uma com outra, né? E depende muito de gosto, assim. Tem umas que eu achei bonitas, assim, por terem um rosto forte e tal, mas eu sei que muita gente não gostaria. Mas enfim, eu acho que depende muito de gosto, mas tem várias. Nesse filme agora, que vai chegar agora, nesse mês, Skyfall, exatamente. A gente tem aí como as Bond Girls aí. A Naomi Harris, que ela participou de Piratas no Caribe, né? Ela trabalhou lá, trabalhou também em Miami Vice e tal. E também tem, quem que você ia destacar, Henrique? A Berenice Marrou, né? Exatamente, era ela que eu ia falar. Que é modelo, né, na verdade. Ela tá começando agora com filme e tal, mas é modelo, né? E vai chegar com essas duas atrizes, né? Mas eu acho que é legal o conceito, né? O conceito de Bond Girl, eu acho que essa que vocês falaram, a primeira, que você comentou, Rafa, ela não seria necessariamente uma Bond Girl, porque ela é uma outra... Quer dizer, dá pra discutir isso, porque eu acho que foi mudando aos poucos. Nos primeiros filmes, a Bond Girl, quem que era? Ela era uma mocinha mais indefesa. Hoje em dia o mundo é outro, né? Sim, então, que tipo, hoje o que seria uma Bond Girl, talvez se colocasse uma personagem parecida não seria nos filmes passados. Justamente porque hoje tem tanto a mocinha mais indefesa, que vai ser acho que um pouco o caso da Berenice Marlowe, né? E o caso da outra espiã que tá lá junto com ele, que bate nos caras, mata todo mundo e tal. Legal, e inimigo, hein? Vocês lembram dos inimigos? Just look at you, chasing spies.
England. Am I six? She sent you after me knowing you're not ready, knowing you would likely die. Mommy was very bad. James Bond sempre tem um inimigo que quer detonar o mundo, quer conquistar o mundo, ele não é nunca um inimigo que tipo vai assaltar um banco. Vamos para as curiosidades do que os vilões queriam mais, quais foram os mais audaciosos dos atores. Contra o Sean Connery, acho que o mais audacioso foi com 007 Só Se Vive Duas Vezes, porque o vilão queria fazer uma terceira guerra mundial. É básico, né? Bem audacioso. O George Lazenby teve que lutar contra um cara que queria fazer a guerra biológica. O que o vilão queria era fazer uma guerra biológica. Bom, pra quem só fez o James Bond uma vez, eu acho que tava tranquilo pra ele, sussa. né? Tá tranquilo. Beleza. Nos filmes do Roger Moore, eu acho que o vilão, os vilões mais difíceis foram os que queriam dominar o mundo. No 007 Vive e Deixe Morrer, e no O Espião que Me Amava. Eles só queriam dominar o mundo. Ele é tipo o Cérebro e o Pink, né? Não, e é legal que, por exemplo, o de 74, o filme de 74, a missão do cara era simplesmente matar o James Bond. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Mas era a missão do cara. A vida do cara nos primeiros filmes, eles com esse negócio de vilão, porque no final nos outros filmes pra trás, cada filme era um vilão. Agora, no começo dos filmes do 007, tinha uma grande organização por trás de tudo, que era a Spectre, né? Que era a Spectrum. Isso, do Dr. No, aí todos os vilões de cada filme tinha... Depois vinha o da Rússia com Amor, o Goldfinger mesmo, né? Que tinha o personagem super legal aqui, que era um personagem secundário, que era um vilão, que era o Old Job. Que foi o japonês que interpretava, era o Harold Sakata. E ele tinha um chapéu, assim, uma cartola, só que tinha uma lâmina na beirada na base da cartola. Então ele arremessava a cartola. Exatamente. E o grande chefão dessa Spectre foi interpretado... Inicialmente não mostrava o rosto dele, né? Ele foi interpretado pelo Anthony Dawson. Mas era aquela imagem daquele cara que só mostrava assim... do torso pra baixo, assim, do pescoço pra baixo, e ele segurando um gatinho branco. Não sei se exatamente. Isso foi até meio que retratado no Austin Powers, né? Mas no Austin Powers, no Inspetor Bugiganga. Isso, exatamente. Teve muito. E que mais, Dani, que você lembra? Então, aí teve o Timothy Dalton teve que lutar contra vilões que queriam o tráfico de ópio e armas ou o tráfico de drogas com o Oriente. O Pierce Brosnan, acho que o mais difícil foi no Um Novo Dia para Morrer, que o cara também queria dominar o mundo. E o Daniel Craig, eu acho que foi no Quantum of Solace, que o cara queria o monopólio da água no mundo. Né? E esse novo a gente ainda não sabe, né? Esse novo tem que assistir o filme pra saber. Bom, a sinopse desse novo diz que a gente vai colocar muito em dúvida a relação, na verdade, da chefe do James Bond, né? Que é que é a Amy, né? Que é a Judi Dench, né? E vai trabalhar com isso, essa lealdade entre o James Bond, o 007 e a Amy. Então ele vai tentar entender, vai falar um pouco do passado dela, vai colocar em dúvida algumas coisas. Será que ela é fiel? Será que ela não é fiel? Vai trabalhar um pouco com isso. O que vocês esperam do Javier Bardem como vilão? Eu assisti Onde os Fracos Não Têm Vez, né? Legal, Ganhou o Oscar de melhor filme também. Ele sabe fazer vilão, sim. Essa é uma boa referência mesmo. Eu acho que muita gente vai comparar com Onde os Fracos Não Têm Vez, até por cabelos ridículos, né? Porque sempre botam ele com um cabelo ridículo. É verdade. Mas assim, mas nos Fracos Não Tem Vez, ele é você percebe claramente que ele é um esquizofrênico, sei lá. O cara é psicopata, né?
tipo, muito depressivo e tal. Você percebe isso no filme. Agora, nesse filme pode ser um tipo de vilão mais agressivo, né? Até arrogante e tal, né? Ou acho que até, às vezes, até mais poderoso do que qualquer outra coisa, né? Enfim, tem que ver. Vocês gostam do Javier Bardem? Cara, eu acho ele excelente. Gente boa, vive por aqui. Né? Não, eu acho ele muito bom, cara. Eu acho que ele vai tratar bem. Trilha enviada pelo Henrique Marinho através do Facebook. O Henrique mandou pra gente aí uma trilha que eu achei muito legal porque valoriza até nosso cinema nacional, que é a trilha de O Homem do Futuro. Como vocês podem observar, a trilha é a música do Legião Urbana, Tempos Modernos. E essa trilha pautou aí o filme, né? O filme, para quem não conhece, o Homem do Futuro foi feito em 2011 e ele tinha aí como principais destaques, né, o Wagner Moura e a Aline Moraes no elenco, né? Ainda tinha um ator que eu gosto muito, eu acho ele muito bom, que é o Gregório Duvivier, que tem feito muito vídeo online e tal, mas ele também participa desse filme. Bom, a história do filme. Primeiro, perguntar, né? Vocês já assistiram o filme? Não assistiram? Sim. Infelizmente não. Eu não vi. Então faz um resumo aí pra gente, Henrique. O Homem do Futuro. Então, o Wagner Moura, ele faz o papel de um cientista chamado Zé, e ele perdeu o amor da vida dele, e tudo na vida deu errado, e ele quer dar um jeito de voltar no tempo. Exatamente. Aí ele acaba conseguindo voltar, mas tem aquela história das consequências, né, da viagem no tempo. E ele tem umas cenas engraçadas quando ele vai falar pro eu dele do passado. Ele chega como um astronauta, e o eu dele do passado era mó nerd, assim. O bom desse filme é que os efeitos especiais são muito bem feitos. Pra ele viajar no tempo, ele vai se desintegrando, assim, um efeito, assim, super legal. São super bem feitos, e é uma comédia, né? A gente vê o Wagner Moura trabalhando numa comédia que a gente ainda não tinha visto, né? Até porque é comédia e ficção científica, né? O Brasil produz muito pouca ficção científica desse tipo, assim. Exatamente. O legal desse filme é que ele teve as filmagens aí, duraram cerca de 5 semanas. Então foi um filme gravado muito rápido, então eles gastaram mesmo, foi na parte de edição e tal, e montagem, e foi um filme que usou aí locação em Paulínia e Campinas, aqui em São Paulo, né, e também no Rio de Janeiro. Então foi um filme que teve aí um orçamento estimado de 7 milhões de reais e que foi muito rápido de ser feito, né? Agora, a história é legal, ela lembra um pouco do De Volta para o Futuro e tem essa característica nova aí que a gente pode observar do Wagner Moura trabalhando numa comédia, né? E ele, de novo, se saiu muito bem, ele é muito bom. Vamos torcer para que ele se saia bem também nos palcos americanos. E um desdobramento interessante que é legal pensar do Homem do Futuro, e que na verdade muita gente criticou, quer dizer, eu imagino que tenha sido por isso, né? O Wagner Moura, ele gravou um show, né? Ele cantou num show de tributo à Legião Urbana que teve na MTV, e muita gente criticou, porque no filme é uma coisa, tem corte, enfim, efeitos, tudo mais.
no show lá ele desafinou bastante, não cantou tão bem. Aí muita gente criticou, e eu acho que chamaram ele por causa do filme, talvez pelo timbre e tudo mais. Sim. Mas eu achei que realmente não precisaria, né? Ele ter cantado, ele não é cantor. Ele é ator. Cada um que fazendo o que sabe fazer. Né? Mas não deixa de ser uma forma também de divulgar o trabalho. Eu acho que as pessoas exageram um pouco nessas coisas. Mas enfim. Essa é a trilha do Legião Urbana do filme O Homem do Futuro. Então curte mais um pouquinho dessa trilha tão conhecida do nosso mercado. É bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem. Chegando a mais um final do podcast Cinemação número 11. Hoje a gente falou sobre 007. Tudo que a gente lembrava de 007 foi falado. Os atores, os vilões, as Bond Girls, sei lá. Agora falta você vir falar pra gente qual dos James Bond você gostou mais. Qual que você gostaria de ver, qual ator você gostaria de ver como James Bond e qual dos filmes você gostou mais também, né? Então acho legal ter esse tipo de retorno dos nossos ouvintes. Bom, para encerrar o podcast Cinemação número 11, o Henrique, nosso frasista, veio trazer uma mensagem para todos os ouvintes pensarem. E aí, Henrique? Então, como a gente falou no podcast aqui sobre o James Bond, eu peguei uma frase que é uma das mais divertidas de todos os 50 anos de James Bond que a gente tem. Essa frase é do filme do 007 contra o Octopus. A frase é assim: o 007 é uma ilha povoada exclusivamente por mulheres? Nós não vamos vê-lo até amanhecer. A frase aí, quem fala é o quê? No 007 é interessante comentar que tem a N, que é a grande chefe da organização. Exatamente. Tem a Moneypenny, que é a garota, que é tipo a secretária da organização que gosta do Bond. E tem o Q, que é o fabricante de todos os utensílios. Exatamente. E é o único filme que ele vai pra campo mesmo, que ele aparece um pouco em algumas cenas de ação, é no 007 contra o Octopus. No final fica o Bond numa ilha só com mulher. Aí que ele fala essa frase. Entendi. Legal. É muito engraçado. É uma boa frase. Ela é até para se pensar um pouco na vida, enquanto sozinho nós estamos ou não. O quanto nós podemos investir para ser agente secreto, né? E lembrando que o 007 contra o Octopus, o filme é de 83, era o Roger Moore, né? Era o galã que era o galã. É o cara. Esse dos 007 ele é o mais galã mesmo. É o mais galã. Não tem jeito. Então repete aí a frase pra gente, pra encerrar o podcast Cinemação número 11. 007 é uma ilha povoada exclusivamente por mulheres? Nós não vamos vê-lo até o amanhecer. Eu gostei, essa frase ficou muito legal, cara. Bom, acabando mais um podcast Cinemação. Agora é o 11, podcast Cinemação número 11. Agradecer a todo mundo que nos ouve e agradecer especialmente ao Daniel. Obrigado, Dani. Mais um podcast gravado. Muito obrigado e vamos em frente. Vamos em frente, labuta, né? Na labuta. Na labuta. E também agradecer ao Henrique, nosso estudioso e trabalhador Henrique, que sempre tá aí na labuta, mas de vagabundagem. Valeu, Henrique, obrigado. Obrigado, Rafael. Valeu, Dani. Obrigado, pessoal, por estar ouvindo aí mais uma vez. Show de bola. Vamos então até a próxima. Falou.
I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together.